uma das propostas do projeto Novos Talentos é para aqueles alunos que tiverem o melhor desempenho, os 3 melhores desempenhos vão ter a oportunidade de fazer um estágio remunerado na Bahia Sul e, quiçá, ser efetivado após o estágio. Boa noite, contadores e contadoras. Meu nome é Bruno Braga e hoje eu estou aqui mais uma noite reunido com meus amigos Breno e Irapuã Negreiros para um Atos Societários na Prática. Hoje a gente vai fugir um pouquinho desse Atos Societários na Prática aí para falar de um projeto bem bacana que Irapuã e Breno tocam na tua empresa, a Bahia Sul. É um projeto onde eles selecionam jovens lá da cidade onde eles atuam para dar uma formação profissional para esses jovens e oferecer uma oportunidade de trabalhar no escritório. O nome do projeto é Novos Talentos e hoje eles vão falar um pouco para a gente. Boa noite, Breno Irapuã. Boa noite, pessoal. Mais um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje, em especial, para a gente falar sobre esse tema aí, que é um projeto que a gente implantou aí há 10 anos atrás. E vem aí com a gente poder conhecer um pouco dessa história aí. Boa noite, pessoal. Um prazer imenso estar aqui novamente para conversar com vocês, com os nossos colegas em início de profissão, início de carreira, onde o nosso tema principal é atos societários, mas hoje, como já foi anunciado aí, a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto social que a nossa empresa Bahia Sul, assessoria contábil, desenvolveu aqui em Porto Seguro, no sul da Bahia. Isso foi no ano 2010 que nós iniciamos esse projeto, e a história é mais ou menos a seguinte. É mais ou menos a seguinte, não. É a seguinte. Nós havíamos já identificado, alguns anos antes, a dificuldade de mão de obra na área contábil na cidade. É uma cidade pequena, com muitos forasteiros e, enfim, muita dificuldade em se repor uma mão de obra. Qualquer que fosse a área, seja contábil, seja fiscal, fosse RH, sempre havia bastante dificuldade. E eu comecei a me preocupar com isso em função da nossa empresa, Bahia Sul, que estava começando a crescer e não podia ficar, né, ao balanço dessas ondas aí, um tanto quanto perigosas, né? Porque a gente assume trabalhos, assume o cliente e tem que dar conta. O cliente não vai querer saber se nós estamos com o nosso quadro de funcionários desfalcado ou não, né? E aí, na verdade, nós temos aqui na cidade uma associação de contabilistas e eu propus aos associados, a direção, a diretoria da associação, eu sugeri esse projeto, né? Dei a ideia do projeto e foi discutido bastante tempo, mas a coisa não evoluiu. Não sei exatamente por que motivos, mas não evoluiu. E em função dessa não evolução, em função da nossa dificuldade em repor mão de obra está continuando e se agravando, a gente decidiu, a Bahia Sul decidiu de bancar o projeto, né, de desenvolver o projeto através da Bahia Sul. E aí começamos. Lá em 2010 foi a primeira edição, né? E já vamos aí, na verdade, já deveríamos ter realizado 12 edições. Se nós começamos em 2010, nós estamos em 2021, seriam 12 edições. Porém, em função da pandemia, não fizemos a edição de 2020 nem 2021. E agora estamos torcendo ardentemente para que possamos realizar a edição em 2022. Bom, e vamos falar um pouquinho como é que funciona o projeto na prática, né? Então, a gente está estabelecido aqui em Porto Seguro, na Bahia,
num shopping aqui localizado no centro da cidade, e acabou que a gente locou, né, todas as salas do shopping. Então a gente tinha disponibilidade de uma sala vazia naquela altura lá, né? Então, uma sala grande a gente tinha. Então a gente acabou absorvendo esse custo aí para poder fazer as aulas do projeto Novos Talentos, que na verdade, se a gente for parar para analisar, não é nem um custo tão absurdo assim, né? Tem aquela manutenção de apostilas, né? Tivemos que fazer um pequeno investimento ali em equipamentos, no sentido de cadeiras, quadros, e a proposta foi da gente pegar os nossos funcionários que a gente tinha ali, os mais antigos. Então a gente pegou um funcionário do contábil, um funcionário do fiscal, um funcionário da parte de legalização, que era o Irapuã, na verdade, que dava essa aula, para a gente poder dar aula desses 3, 4 grandes setores, né? 4 módulos, né, Breno? 4 módulos. Contábil, fiscal, RH e legalização. E a legalização. E foi um projeto assim que super deu certo, né? A gente começou assim de uma forma bem tímida lá no início, né? Algumas informações interessantes aqui. No primeiro ano a gente teve só 16 inscrições. Quando chegou na segunda já deu um pulo, porque a gente fez uma parceria com uma escola estadual aqui da cidade. Então viram que o negócio tinha como é que a gente vai falar? Tinha um cunho muito legal, muito bacana. Isso daí se espalhou na cidade, se espalhou também dentro da escola. Quando chegou no segundo ano, já deu um boom, assim, que já pulou para 60 inscrições. Tá? Para uma capacidade de 10 alunos. Né? Exatamente. A nossa capacidade é 10, no máximo 12. A captação do aluno, digamos assim, né? A gente vai nessa escola estadual, Antônio Ricaldi, Isso. Antônio Ricaldi, que combina lá com a direção da escola, e aí a gente visita as salas de aula do terceiro ano, né? Isso, terceiro ano. Sempre pegando o aí, pessoal que está saindo da escola, né? A gente Esse é um explica pré-requisito. em sala de aula para os alunos o que é o projeto Novos Talentos. É justamente a oportunidade que eles têm de aprender as práticas de escritório e possivelmente até ingressar no mercado de trabalho, porque uma das propostas do projeto Novos Talentos é para aqueles alunos que tiverem o melhor desempenho, os 3 melhores desempenhos vão ter a oportunidade de fazer um estágio remunerado na Bahia Sul e, quiçá, ser efetivado após o estágio. Fazer um parênteses aí em relação à questão do estágio, porque, na verdade, nós somos um escritório de contabilidade, não somos uma empresa de curso, né? Então, quando a gente fala estágio, é uma contratação, um período de experiência de 3 meses, e se a pessoa vier a se adequar, né, à sistemática da empresa, ela acaba sendo contratada, né? Então eu ia perguntar lá do início. 16 inscritos, e aí vocês fizeram algum processo seletivo? Isso, Aí a gente seleciona 10 pessoas, né, para poder fazer essas aulas. As aulas ela tem um período de 3 meses, então eles ficam 3 meses tendo aula com a gente de segunda, terça e quarta, com esses 4 módulos. Em qual horário, Breno? De 6 horas da tarde até 8 horas da noite. Então são 2 horas nesses 3 dias da semana. Uhum. Então, e no final do projeto tem as avaliações e os 3 melhores acaba pegando esse estágio, né, entre aspas, que é uma contratação de temporária ali com a gente, de experimental, né? Então, dando certo. E, na verdade, deu muito certo, né? Então, em todos os anos a gente absorveu essa mão de obra, tá? Em todos os anos a gente não deixou nenhum ano de não absorver essa mão de obra. Em muitos deles a gente ultrapassou esse limite de 3 pessoas. Por exemplo, nesse último ano aí agora, a gente chegou a pegar as 3 pessoas, aí acabou um outro funcionário que não tinha participado do curso, acabou pedindo demissão, e a gente foi buscar lá no curso, vamos pegar aqui uma pessoa do curso, e estão aí trabalhando com a gente até hoje, né? E aí, na verdade, Bruno, esse projeto ele nos permitiu manter um banco de pessoas disponíveis para cobrir alguma eventual vaga na nossa empresa, né? Uhum. Então, o que a gente via, por exemplo, lá atrás? A gente via que, como o nosso escritório é um escritório
já era um escritório grande naquela época em relação aos outros, quando a gente pegava as outras mãos de obra, o pessoal vinha com muitos vícios, não conseguia se adequar, então a gente tinha muita essa transição, de a pessoa entrava e não demorava um tempo, ele pedia para sair, ou não dava certo, não se adequava aos nossos moldes. E quando a gente começou a montar o curso, a gente, além da aula teórica que a gente faz dentro da sala de aula, a gente também leva para o laboratório. Por exemplo, eu tenho aqui, quando já vai chegando ali no final, ali, o último mês, eu boto o pessoal aqui dentro, na frente do computador, e já começa a mexer com o sistema de gestão de contabilidade, fazer lançamento, apurar balancete, isso daí tudo. Então, o pessoal já vem já com essa filosofia já, né, incutida na cabeça deles. Então, a gente conseguia lapidar muito bem essa mão de obra. Então, deu super certo porque, além de ser o primeiro emprego, ele já chegava já meio que, né, entendendo como é que funcionava a sistemática da empresa e não tinha um pouco muito essa da questão dessa negativa, de não conseguir se adequar a gente aqui, entendeu? E quais são os meses? Um detalhe importante, Bruno, e muito positivo desse projeto é que ele elimina, digamos assim, os vícios que um empregado traz de uma empresa e leva para outra, né? Porque nós pegamos ali o menino, a menina virgem, né? Nunca trabalharam na vida. E aí, além das aulas práticas, as aulas teóricas desses módulos, contabilidade, fiscal, RH e legalização, eles aprendem, a gente ensina também ética profissional, como se comportar, cumprimento de horário, essas coisas todas, e já dá para eles, durante os 3 meses que eles estão lá com a gente, eles já têm uma noção bastante clara de como, do que é a nossa empresa, né? Da seriedade que a gente leva em relação ao nosso trabalho, e já começa a entender o próprio funcionamento da empresa, o que é muito importante, porque hoje em dia, num escritório do porte do nosso, quando se pega uma pessoa de fora para vir trabalhar, ele tem uma certa dificuldade, ou leva algum tempo para se adaptar à empresa, né? Entender a filosofia da empresa e tudo mais. Então, esse elemento, esse detalhe, isso a gente conseguiu resolver de uma forma muito positiva mesmo. E qual meses que acontece? Quais são os meses? Agosto, setembro e outubro. Entendi. E, Irapuã, puxando um pouquinho lá na memória, você lembra como é que foi a primeira turma? Eu lembro como é que foi a primeira turma, inclusive até fiquei preocupado se a gente iria conseguir fechar, né, a nossa capacidade, os 10 alunos, porque tínhamos 16, mas foi tranquilo, e uma coisa que me surpreendeu muito, inclusive, eu já não dou mais aula, mas no início eu dava aula de legalização de empresas. E um detalhe que me surpreendeu muito foi o interesse, a curiosidade da rapaziada, dos meninos e das meninas, em aprender. Foi algo que me chamou muita atenção, entendeu? Porque eu achava que ali, adolescente, né, queria mais festa, mas não, eles vieram, todas as turmas demonstram isso. Os que se inscrevem, que passam no teste, eles, de uma maneira geral, são pessoas, são jovens muito interessados nessa questão de aprender, que a gente coloca na cabeça deles, né? Vocês estão tendo uma oportunidade única que nem todos têm. Primeiro, aprender as práticas de um escritório de contabilidade, como é que funciona um escritório de contabilidade, e, em segundo lugar, possivelmente, a chance de um primeiro emprego. E aí eles levam muito a sério isso, porque normalmente aqui é uma cidade pobre, de poucos recursos e tudo mais, então a moçada quer tomar o caminho do mercado, né? E nessa primeira turma, vocês contrataram os mesmos 3? Sim. 3 contratações. Aí algumas curiosidades interessantes. Nessa primeira turma, tem um rapaz que chamava André, ele veio trabalhar com a gente aqui, trabalhou bastante tempo aqui com a gente aqui, um negócio de uns 3 a 4 anos.
E aí ele saiu com uma proposta para poder coordenar um setor contábil de um outro escritório de contabilidade grande aqui também. Caramba. E aí é uma menina que entrou na segunda turma, que fez um curso já comigo dando aula também, que trabalhava aqui. Aí saíram os dois. Hoje eles são casados, até interessante. Caramba. Mas ele é o coordenador do setor desse escritório de contabilidade, que é um escritório grande aqui também, com uma ótima reputação de um colega nosso aqui também. Entendeu? Vocês mudaram a vida dessas pessoas para sempre. Ah, com certeza, né? Porque o pessoal foi fazer faculdade, se formou, né? Eles também procuraram, né? Também teve a parte dele, o interesse dele, mas se formaram, então hoje ainda seguindo na área, né? Entendeu? Possivelmente eram jovens ali que estavam se formando no ensino médio e não tinham a menor perspectiva do que iam fazer após a faculdade. E isso daí foi uma oportunidade que eles abraçaram e deu super certo, né? Exatamente. E é bacana a gente comentar a adesão não somente dos alunos, como também da própria equipe daqui da Bahia Sul, que monitora as aulas, né? Então, por exemplo, Irapuã comentou que ele não dá mais aula hoje, né? Então, quem está dando aula hoje sou eu, na parte contábil, o André dá aula do setor fiscal e a parte do departamento de do setor fiscal, desculpa, a Ruth dá aula de RH e departamento pessoal, e o Renan, que agora é mais recente, que assumiu a parte de legalização com a saída de Irapuã, né? Mas você vê que o pessoal também super enquadrado, ele é até um trabalho social também, né? Porque não tem nada de pagamento extra em relação a isso. Então o pessoal também acaba se envolvendo nisso daí, acaba você ter que estudar para poder passar esse conhecimento. Então é de ambas as partes, né? O legado que deixa é para ambas as partes, né? Que é muito bacana isso daí de comentar. Na verdade, o investimento maior do projeto nem é a questão financeira, a despesa que tem, que é relativamente baixa, mas o investimento maior é justamente o engajamento dos coordenadores que se propõem a ir lá e dar aula, né, das suas aulas durante 3 meses. Isso é um fato digno de nota, que a gente tem muita gratidão por isso, né? Agora, recentemente mesmo, a gente está fazendo algumas reformas aqui no shopping, e aí estavam se discutindo sobre essa sala do curso. E aí um colega, o português aqui nosso da manutenção, que ele não participa, não dá aula, né? Ele estava falando, por que vocês precisam da sala do curso para usar 3 vezes na semana? Não tem muita necessidade. Depois, em qualquer oportunidade, é melhor alugar uma sala, alguma coisa assim. E eu falei para ele, cara, se você parar para analisar, hoje, a maior economia que a gente tem é justamente com os alunos que vêm do curso. Hoje a gente tem, 9 pessoas empregadas do curso. Se você fosse buscar essa mão de obra fora, entendeu? Seria um custo quase 3 vezes mais alto, porque você tem que pegar uma mão de obra especializada, né? Então, de uma certa forma, também tem uma relação de custo-benefício nisso daí que a gente se propõe a fazer também, entendeu? E aquilo ali que você falou, são 9 funcionários que você modelou na cultura da tua empresa. Não são pessoas que você teve que trazer de fora com outro vício, né? Então você está criando uma cultura empresarial aí. E outra questão que é bacana também, tiveram outras pessoas que começaram a trabalhar com a gente, que vieram totalmente cru, assim, entre aspas, né, sem ter o conhecimento contábil, que a gente também pega, assim, e começaram a trabalhar 1, 2 meses antes ali e foram para o curso, além de outros antigos também que se proporam a fazer o curso também, porque, tipo assim, a pessoa trabalha em legalização, mas quer ter um conhecimento contábil, quer ter conhecimento fiscal e tal. O interesse então, em aprender, né? Interesse em aprender, entendeu? Então é bacana que também tem um pouco do interesse do próprio pessoal que já está trabalhando já, de querer fazer o curso. Agora, por exemplo, a gente vai entrar em agosto de 2022. Tem algumas pessoas que já começaram a trabalhar com a gente que vieram leigas, estão trabalhando só no setor só, e com certeza vão se propor a fazer, né, a participar das aulas, pelo menos dos outros módulos que não é da área dele ali, né? E, no caso, são 10 edições que você disse, Breno? 10 edições. Mais ou menos 100 pessoas formadas. 100 pessoas passaram pelo curso, né? A média de 10 pessoas talvez por dá um turma, pouquinho mais, porque em algumas edições houve 12, 11, entendeu? Então dá um pouquinho mais. E vou fazer uma pergunta. Você tem, assim, você teve informações de outras pessoas que vocês não conseguiram absorver, mas que foram absorvidas por outras empresas? Tem esse caso que eu te falei que trabalhou com a gente e saiu. Teve caso, sim, teve lá nesse escritório também, trabalha com ele um garoto que fez o curso com a gente, que foi para lá depois, até por indicação do André, que eu te comentei contigo, mas tiveram, sim. Muitos começaram a trabalhar com a gente, já saíram, estão em outros escritórios também, sabe?
Eu contei esse caso aí específico que me lembrou muito pelo fato dele assumir uma coordenação de setor contábil lá, entendeu? Mas a maioria continua na área, né? Que bacana. Muito legal essa iniciativa. E eu costumo... Eu tenho um detalhe que eu costumo... Uma frase que eu vendo muito para eles, né? Que eu costumo falar que a contabilidade é uma disciplina, né? Uma das mais importantes que tem, que você deveria aprender com 10 anos de idade já na escola, porque é uma preparação para você ser um empresário. A gente vê hoje na prática aqui que a maioria dos empresários não sabe fazer uma leitura de um balanço, de um relatório contábil, de um DRE, e na verdade deveria saber que na verdade não é nada muito impossível, não, sabe? Embora seja um conhecimento técnico, mas... Então eu falo muito para eles isso aí, cara, você aqui, além de você ter o conhecimento e a oportunidade de você começar a trabalhar no escritório de contabilidade, né, de abrir as portas para o primeiro emprego, o conhecimento que você vai ter aqui, é para você levar para a vida inteira, sabe? Nem que você comece a vender, seja ambulante, mas você vai ter que, né, fazer os seus controles lá e você vai ter esse conhecimento contábil aqui, principalmente na minha área aqui, que é a parte de contabilidade, né? Independente disso, que o Breno falou, que é muito importante mesmo, a questão prática, né? Eles, mesmo que não ficarem trabalhando com a gente, eles saberem, né, como é que funciona uma empresa, o nascimento dela, como é que ela nasce, né, a burocracia que tem que ser cumprida, o registro da empresa nas diversas repartições, depois as obrigações, né? As obrigações que uma empresa tem para cumprir mês a mês, fora os impostos, e até o final dela, até quando a empresa dá baixa, né? Então, eles têm essa visão bastante ampla e, volto a repetir, há um interesse muito acentuado dessa moçada em aprender isso. E o outro ponto que eu já falei e reforço é a facilidade que a gente tem de colocar para essa moçada a filosofia da empresa. Se é alguém que já vem de outro escritório, de outra empresa, ele já vem com vício e tal, já é mais difícil. Agora, com a moçada dos novos talentos, essa tarefa fica até bem fácil, e quando eles começam a trabalhar, parece que já estavam, sabe, já conhecem qual é a filosofia da empresa, a questão da pontualidade, a questão da atenção do cliente, a questão da qualidade do serviço, a questão de errou, apresente o erro e vamos consertar. Enfim, essas questões éticas, né? Que a gente dá uma aula de ética mesmo. Várias aulas. Então, se a gente for parar para pontuar aí, né, tem diversas oportunidades, né? Às vezes um colega que estiver escutando a gente, que for proprietário de um escritório grande, né, é até uma coisa a se pensar, né, uma proposta a se pensar de colocar isso em prática, porque a gente a gente não consegue ver a Bahia Sul sem se dispor a fazer o projeto Novos Talentos uma vez por ano e tentar absorver essa mão de obra, porque a gente pode falar em termos de custo, pode falar em termos de legado, né? Essa mão de obra, quando vem, eles vêm muito bem, os garotos são super com conhecimento de informática, que é super importante dentro da nossa área, então, sabe, vem com isso daí já muito para ajudar a gente que é mais velho um pouco, né, com essas questões aí também da parte de informática. Então, assim, super, uma recomendação muito grande, assim, em relação a esse tema. E é importante observar ainda, Bruno, que tudo bem, a Bahia Sul tem os seus benefícios, os seus dividendos em manter um projeto desse. Mas a rapaziada também tem muito proveito, né? Tem muito proveito, porque não só aqueles que ficam trabalhando com a gente, hoje nós temos 8 registrados, né, Breno? Isso. Dos Novos Talentos. Mas muitos vão para outras empresas, né? Então, realmente a abertura, abrir a porta, né, do mercado de trabalho para esses jovens. É interessante a gente comentar que, na verdade, o ramo de contabilidade, ele consegue, né, absorver isso, porque se você olhar para todo canto tem uma empresa, e toda empresa precisa de um contador, né, então tem muito campo aí, né. Então, na verdade, a gente sabe que os outros escritórios também não tem a dificuldade também de mão de obra, de repente não tem essa estrutura que a gente tem.
Mas eu vejo também um escritório de contabilidade como uma excelente oportunidade de ingresso das pessoas no mercado de trabalho, né? Então, se pudesse dar uma dica, eu acho que realmente você se dispor a trabalhar no escritório de contabilidade, fazer um estágio para poder aprender todo o que é aprendido ali, principalmente no escritório grande como o nosso aqui, é uma excelente oportunidade para você, né, pegar essas experiências com esse conhecimento técnico. E aí, Breno, você me disse que vocês captam numa escola estadual. Se uma pessoa, um jovem, ele não estudar nessa escola, ele também pode participar do processo ou não? Tem que estudar nesse colégio? A gente não faz muita divulgação para fora, mas inevitavelmente um ou outro às vezes procura, a gente que é mais conhecido, fala, Breno, quero participar do projeto. Aí a gente abre espaço, tem algumas pessoas que entram, mas a gente dá o foco mais para a escola estadual, até para a gente poder ajudar essas pessoas, também, trabalho né? social também, né? Uhum. E existe alguma predominância, mais menino, mais menina, ou é meio a meio? Não, meio a meio. É meio a meio. Meio a E meio, até mesmo quem se destaca também meio a meio. Também. Bacana, cara. A gente absorve, não tem... Eu vou abrir aqui para ver a nossa funcionária mais velha que veio do programa do Novos Talentos, para ver que ano que ela foi registrada. Acho que uns 5 anos. Jéssica, deixa eu achar ela aqui. Jéssica, data de admissão 2013. 5 anos? 13, 7 8 anos. 8 anos, 8 né? anos agora. 8 anos. Completou 8 anos. A funcionária mais velha que veio do projeto Novos Talentos. Que legal, cara. Muito bacana. E é realmente uma transformação de vida, né? Por mais empresários como vocês que tomem atitudes como essa, né? Não só, como o Irapuan disse, de formar dividendos para a empresa, mas também de formar uma ação social no local onde atua. Vocês estão de parabéns. Bacana, e que isso sirva de exemplo para mais pessoas. E o melhor de tudo, né? Sem nenhuma verba pública. Tudo bancado por vocês. Bruno, e mais um detalhe importante. Dentro do módulo de legalização de empresas, o pessoal tem noções bastante claras, bastante fortes sobre atos societários, constituição de empresa, alteração e baixa de empresa. Que bacana. Sai dali já pronto para trabalhar no departamento. Exatamente. Legal. Uma última questão. E com relação a essas pessoas que vocês absorveram, boa parte vão cursar a contabilidade ou muitos ficam só como auxiliares no escritório? Olha, essa Jéssica, eu te falei que ela está aqui há 7 anos com a gente, ela está fazendo faculdade, começou agora esse ano. Os demais, vindo do curso em si, hoje não tem uma que fez a contabilidade também, a outra, Maria, se formou agora recentemente. Tem algumas pessoas que estão fazendo. Eu não sei te dizer exatamente a quantidade, assim, mas tem algumas pessoas que estão fazendo faculdade, sim. Que se descobriram ali e foram buscar, né, ali a profissão mesmo para poder fazer. Muito bom. Irapuan, tem mais alguma palavra para deixar para a gente essa noite? Não, só dizer que a gente tem muito orgulho, né, desse projeto. Eu considero assim a menina dos meus olhos, né? Hoje eu não consigo desvincular Bahia Sul de Projeto Novos Talentos. O Projeto Novos Talentos é uma peça, é algo que está ligado diretamente à Bahia Sul, né? Não dá para desvincular. Bacana. Alguma consideração final aí, Breno? Não, é basicamente isso mesmo, né? Realmente colocar que é uma excelente oportunidade aí, se os colegas dos outros escritórios grandes, principalmente, conseguir fazer uma sacada dessas aí, vocês vão ver que é um pouco delicado, né? A gente fazer esse tipo de indicação, mas se você tiver um mínimo de estrutura aí, eu acho que dá para pensar num projeto desse, que é muito bacana, tanto como benefício para a empresa, como benefício para os jovens que estão aí entrando no mercado de trabalho, que querem entrar no mercado de trabalho, né? E sirva de exemplo aí nesse país nosso que está tão carente, né, de boas iniciativas. Valeu, gente. Obrigado e tenham todos aí uma boa noite. É isso, pessoal. Uma boa noite. Obrigado aí pelo bate-papo hoje com esse tema que é muito especial para a gente. Boa noite a todos e até a próxima oportunidade.